Bom dia, meus amores. Eu gostaria de poder se encontrar sabendo se vocês têm realmente conhecimento dos seus próprios pensamentos, desejos e vontades que vocês se encontram criando, mantendo, alimentando e mantendo dentro de vocês, que passa a se encontrar se refletindo através de seus atos, escolhas, decisões e reações a respeito sobre esse tal pensamento que você se encontra sentindo a respeito sobre a sua própria vida ou a respeito da vida de quem você tanto passa a se encontrarem, demonstrando amarem tanto assim, até que infelizmente por consequência do destino passa tendo que se encontrar passando por umas situações ou diversas outras tão lamentáveis, tristes e tão difícil que possa se encontrar ali, às vezes você não se encontrando ou vocês suportando totalmente essa tristeza profunda que se encontra dominando e sendo mantida em sua mente, em seus pensamentos. E aí então você passa a se encontrar simplesmente nada mais, nada menos do que simplesmente abandonando, virando as costas, rejeitando e maldizendo e desfazendo dessa tal pessoa que supostamente dizia se encontrar amando, enquanto pôde se encontrar sendo possível, se encontrar e transmitindo e passando esse sentimento que se encontrou existindo em ambas partes, sobre essas duas pessoas que se encontravam se relacionando, vivendo e aprendendo e levando adiante até que pôde se encontrar, não sendo o mais possível isso se encontrar, sendo levado mais adiante, mais à frente, por não se encontrar tão certo e tão recíproco, assim como se encontrava sendo ali no começo e no início de tudo, do começo desse relacionamento. E aí passou a ter que se encontrar, existindo essa pequena distância que se encontrou se tornando tão grande entre duas pessoas que se encontravam se encontrando e se envolvendo e tão intensamente como se encontrasse sendo duas pessoas através de um corpo só. Como assim deveria se encontrar sendo um só pensamento, um só corpo, uma só cabeça, um só desejo, uma só intenção de poder se encontrarem, transmitindo e praticando e demonstrando e oferecendo essa suposta felicidade que a gente passamos se encontrarmos, insistindo em encontrá-la ao lado de pessoas que passam a se encontrar somente naqueles momentos, aparentemente nos entendendo, nos amando, nos entendendo e nos respeitando, até que infelizmente passa a se encontrar chegando esses momentos que não se encontra dando tão certo assim. Então chega esse momento de a gente passarmos, se encontrarmos virando as costas, abandonando, por não se encontrar tanto da forma que a gente passamos a se encontrarmos, alimentando, acreditando e criando e imaginando que poderia se encontrar sendo, através desse amor e carinho e sentimento que se encontrou existindo ao lado dessa suposta pessoa. Porque enquanto se encontrar dando certo e tiver existindo um entendimento, passará a se encontrar ainda levemente se encontrando, existindo esse respeito que precisa se encontrar sendo necessário, preciso e fundamental através desse relacionamento e aproximação que passou a se encontrar existindo, mas infelizmente teve que se encontrar chegando ao fim, porque isso é a tendência de sobre todas as coisas, começo, meio e fim, através desse corpo físico, terreno e humano que aqui se encontramos usando, utilizando até esse exato momento do dia de hoje que aqui se encontramos, não por mérito, honra, bravura, mas sim pela graça, misericórdia e o amor passado e transmitido pelo nosso grande Pai Altíssimo, único, suficiente e todo-poderoso, que é digno de se encontrar sendo exaltado e glorificado, não somente só por hoje, mas por todo sempre e por toda eternidade, enquanto aqui possamos se encontrarmos
tendo conhecimento que ele se encontra sendo digno de se encontrar recebendo que, como um verdadeiro rei e líder e Pai Altíssimo e Todo-Poderoso, é digno de se encontrar recebendo. Mas, infelizmente, por a gente se encontrarmos às vezes fraco e ao mesmo tempo tão sensível, mas passando a se encontrando, se achando tão forte como nunca jamais pudesse se encontrar existindo alguém com tanta força e tanta inteligência e conhecimento e determinação e tudo mais que possa se encontrar ali, aumentando, alimentando e criando esse ego e essa expectativa dessa pessoa se encontrar se achando melhor do que outras pessoas, na intenção que ela não pudesse se encontrar se sentindo, sendo contrariada, através de pessoas que pudessem se encontrar tendo coragem suficiente de mostrar para ela que ele ou ela não se encontraria tão certo da forma que possa se encontrar, achando que se encontratando no momento, até que possa se encontrar se deparando com alguém que possa se encontrar tendo tanta coragem, bravura e capacidade o suficiente de mostrar e provar para essa pessoa que ela precisa se encontrar, tendo que se encontrar se redimindo, e quanto assim possa se encontrar sendo possível de isso se encontrar sendo possível e acontecendo através da própria segurança e existência que ela possa se encontrar mantendo através dessa vida que ela se encontra tendo e utilizando, mesmo que possa se encontrar não tendo o controle, sabendo usar da forma certa e maneira cabida, precisa e necessária, e o suficiente para que ela pudesse se encontrar, tendo tempo de se encontrar sendo prolongada e viver um pouco mais do que a gente possa se encontrar achando que poderia se encontrar vivendo, através de nossas escolhas, atos, atitudes e reações que nossos corpos possam se encontrar tendo, mas nada mais, nada menos que através de nossos atos, atitudes e palavras transmitidas e faladas e passadas para as pessoas através desses pensamentos e sentimentos que a gente se encontramos sentindo e tendo conhecimento como chamado de amor. Mas não basta somente a gente ter conhecimento dessas palavras, mas não passar a se encontrarmos entendendo o significado que elas passam a se encontrar tendo. Através disso que elas passam a se encontrar transmitindo e passando e demonstrando para nós, através desse leve, suave som de palavras caliente, suave, doces, tanto quanto o mel, que são essas palavras que passam a se encontrar nos enganando, lubriando e nos traindo e nos iludindo através de pessoas que passam a se encontrar se aproximando ao nosso lado somente na intenção de poder se encontrar, excluindo e habitando e nos tomando e nos zelando algo, na intenção que elas pudessem se encontrar saindo na vantagem e excluindo isso que elas possam se encontrar desejando e se encontrar nos tomando com a cara lisa, larga e com a mão desarmada e nos roubando e nos lesando somente através desse sentimento e amor que passa a se encontrar sendo usado a favor dela própria e de ninguém mais. E aí então, infelizmente, passa a se encontrar existindo essa de grandes diferenças e personalidade variada e diferente uma da outra, que se encontra existindo em diversas e milhares de pessoas, que seja em toda a raça humana, que possa se encontrar existindo na face dessa terra, até esse exato momento, até que possa se encontrar, não sendo mais possível essa raça humana se encontrar, tendo força suficiente para poder se encontrar e mantendo essa postura de domínio e de dominação e de maldade e de tristeza que possa se encontrar sendo passada, transmitida e oferecida, mesmo e entregue às pessoas mesmo contra a vontade delas, por às vezes não ter escolha a não ser se encontrar aceitando, na intenção de poder se encontrar ali poupando a sua vida, mas ao mesmo tempo deixando de se encontrar, tendo a oportunidade de viver ela da forma que precisa se encontrar sendo vivida,
por simplesmente se encontrar ao controle ou ao domínio de uma suposta pessoa que passa a se encontrar controlando e manipulando e mandando em todas elas, na intenção que passa a se encontrar sendo conhecido e chamado como líder, como chefe, como o poderoso chefão que manda e desmanda e simplesmente tem que se encontrar sendo concluído, realizado e concretizado conforme a vontade dele ou dela, na intenção que eles pudessem se encontrar se sentindo no domínio de todas as situações, até mesmo daqueles que se encontram te servindo, tanto servindo por livre e espontânea vontade, como aqueles que passam a se encontrar mesmo contra a vontade deles, para que pudesse se encontrar não se encontrando, sendo atacado, judiado, maltratado, destruído, até que possa se encontrar chegando o momento de ela ter que se encontrar sendo cefada e destruída a sua vida, para que possa se encontrar servindo de motivação e de exemplo para aqueles demais que ali se encontram, para que não pudesse se encontrar afrontando o seu chefe, o seu líder, por saber que ali ele se encontra tendo os seus pau mandados, seus capanga, seus cachorrinhos treinados e domesticados por ele, através de sua mente doente, maldosa, que ele possa se encontrar ali tendo, através de seus próprios pensamentos, como a gente fosse obrigado a se encontrar concordando e assinando embaixo, só porque ele ou ela possa se encontrar achando o dono ou a dona da razão da situação que ali possa se encontrar existindo entre eles e os demais que ali se encontram reunidos, falando, conversando, dialogando e debatendo sobre aquele determinado assunto que possa se encontrar sendo do interesse sobre eles todos, mas que somente um ou outro pudesse se encontrar saindo na vantagem, tendo, os privilégios, as regalias precisas e necessárias, conforme a vontade dele ou dela, de alguma certa forma, por causa daqueles demais que passam a se encontrar, se contentando com as migalhas, que passam a se encontrar caindo sobre aquela mesa que ali se encontra ao chão, para que eles pudessem se encontrar tendo o que comer, para que pudessem se encontrar ganhando forças e se alimentando, para que pudessem continuar se encontrando, sendo pau mandado e um cachorrinho domesticado e treinado, para que pudesse se encontrar colocando as suas maldades e atitudes maldosas em prática, na intenção de poder se encontrar causando terror e ponhando medo e transmitindo uma injustiça e falta de princípio e de segurança que passa a se encontrarmos nós sentindo quando nós assim então passamos a nos encontrarmos nos sentindo encurralados contra a parede, através de hábitos e atitudes e reações de maldade de pessoas que se encontram fazendo isso, sorrindo, dando gargalhada com grande prazer e alegria, através daqueles demônios que ali nela possa se encontrar alojado em sua mente, em seu coração, em seu corpo, por eles terem conhecimento sobre a palavra e a existência de Deus, mas somente através do ouvir, porque realmente na base da prática se encontra estando bem longe e distante, e não se encontrar tendo o prazer de se encontrar tendo esse amor e carinho e intimidade que pudesse se encontrar sendo recebido e recadado entre ele e Deus ali, através dessa intimidade que pudesse se encontrar existindo. Mas infelizmente as vontades e a riqueza dessas terras passa a se encontrar sendo um empecilho e impedindo de essa intimidade pudesse se encontrar sendo possível, por causa dessa suposta ganância que se encontra eles tendo, na intenção de poder se encontrar e conquistando o mundo. Mas que adianta o homem ou a mulher se encontrar conquistando o mundo e perdendo a sua paz, a sua alegria e a salvação de sua alma e a destruição de sua família? Tudo a troco de algo que ela possa se encontrar, não tendo tanta certeza que se encontraria recebendo e alcançando, usando e utilizando, instruindo e gastando,
tanto assim como se encontra desejando, pretendendo se encontrar, obtendo e fazendo tudo isso, que somente o dinheiro possa se encontrar, nos proporcionando e nos oferecendo através desses valores que passou a se encontrar sendo colocado e determinado pelo próprio homem, na intenção de poder se encontrar, a gente tendo certeza de saber distinguir os valores de cada coisa que possa se encontrar existindo, até mesmo de pessoas que se encontram se encontrando, sendo subornadas e vendidas por tão pouco, passa a se encontrar se corrompendo, perdendo seu caráter, sua índole e a sua dignidade, que talvez, supostamente, talvez nunca passou a se encontrar ter existido, por simplesmente se encontrar sendo criado, manipulado, induzido e instruído já desde sua criancice, juventude e mocidade, até que chegou ao ponto de se encontrar na sua fase adulto, sendo criado dessa forma para que hoje se encontrasse pensando da forma que elas se encontram pensando, tão pequeno dessa forma e achando que se encontra aprendendo e recordando e sabendo de tudo e não tivesse necessidade de se encontrar tendo que aprender mais nada e seguir somente as suas vontades e os seus próprios pensamentos de ninguém mais, para que somente assim ela possa se encontrar se alimentando do seu próprio ego e das suas próprias vontades, como o desejo e a vontade de outras pessoas passasse a se encontrar não tendo valor e significação nenhuma para ela e nem valor algum, somente ser usado, manipulado e servido de brinquedinho, de capacho, para depois que passa a se encontrar perdendo o prazer e a vontade e se encontrando perdendo a significação e não tendo tanta graça mais assim, passarmos a se encontrarmos agindo como uma criança, tanto quanto um menino quanto uma menina, que possa se encontrar deixando seu carrinho de controle remoto, usado, excluído e quebrado de lado, contra aquela menininha pura, inocente, sensível, tão carinhosa e tão doce, que possa se encontrar deixando a sua boneca ao chão, jogado aos cantos, como não tivesse significação ou representação de alguma coisa no momento que passa a se encontrar perdendo o interesse para aquela criança. E aí então passa a se encontrar sendo deixado de lado. E quantas crianças possam se encontrar precisando daquele brinquedo que passa a se encontrar não tendo mais significação para aquela criança, mas não tem como se encontrar chegando aquela criança necessitada por simplesmente não se encontrar sendo selecionada, separada, juntada e guardada e entregada com tanto amor, carinho e determinação, na intenção que pudesse se encontrar trazendo um leve sorriso no rosto de uma criança por se encontrar recebendo aquele presente que passa a se encontrar não sendo novo, mas que possa se encontrando em bom estado, para que aquela criança pudesse utilizar por um bom tempo, até que passasse a se encontrar agindo e praticando da mesma forma que a criança interior, de deixar se encontrar, deixando jogado e deixado de lado, não tão em bom estado assim, por já ter se encontrado, sendo passado por mão de terceiros, e aí então passa a se encontrar ali, como aquele livro surrado, com a capa rasgada, que passa a se encontrar não tendo tanto valor por causa das pessoas que se encontram julgando o livro pela capa, esquecendo que realmente o que importa não somente a capa, mas sim o conteúdo. E aquilo que ali possa se encontrar tendo escrito, que possa se encontrar nos ajudando a se encontrarmos amadurecendo, abrindo a nossa mente, se tornando uma pessoa mais melhor, madura, experiente, vivida através daqueles momentos das escritas que passamos a se encontrarmos, achando um tempo para que possamos se encontrarmos, se aprofundando através dela, para que talvez pudesse se encontrar, se tornando, sendo visto como uma pessoa intelectual, através daquelas leituras que passa a se encontrar lendo e recordando, aprendendo e colocando em prática, passando e transmitindo para as pessoas que passam a não se encontrarem, tendo conhecimento sobre aquelas escritas que ali ela se encontrou, se aprofundando e lendo e se identificando através do que ela passou a se encontrar, entendendo através daquelas palavras que ali se encontrava sobre aqueles pedaços de papel em formato de folhas de livro, para que elas pudessem se encontrar
tendo que apresentar, ensinar e transmitir para as pessoas através do conhecimento que passou a se encontrar aprendendo, através do relacionamento e convivência e tempo de vida que possa se encontrar existindo ao nosso favor, de se encontrarmos ainda, podendo ter esses momentos de aprendizado para que assim pudéssemos se encontrarmos, tendo que passar e transmitir para as pessoas que possa se encontrar, tendo necessidade de se encontrar ouvindo e aprendendo algo que pudesse se encontrar ajudando, transformando e mudando a situação e o cenário que ela pudesse se encontrar vivendo naqueles momentos que ali ela pudesse se encontrar tão difícil, angustioso e triste, que pudesse se encontrar fazendo parte da vida dela, até que Deus possa se encontrar tomando um caminho e usando alguém, mesmo que a gente possamos se encontrarmos não tendo conhecimento da convivência, ensinamento, e onde essa pessoa possa se encontrar realmente se encontrando, mas a gente passamos a se encontrarmos tendo essa oportunidade de Deus saber aonde a gente se encontramos e a necessidade do que precisamos se encontrarmos, recadando e aprendendo através de palavras que possa se encontrar, sendo passado e transmitido através de um humano feito de carne e osso, mas usado e transmitido através do próprio Espírito de Deus e o Espírito Santo, para que assim somente a gente pudesse tentar entender esse amor, carinhos e cuidados e o propósito de Deus a favor da nossa vida e de nossa família, e através de nossa alma, que passa a se encontrar tendo um grande valor e um grande interesse, para que Ele pudesse se encontrar nos ensinando e instruindo, para que pudesse se encontrar retornando da onde ela se encontrou, sendo enviada para o reino da glória dos céus, que é onde Deus pretende se encontrar, fazendo definitivamente morada para lá, para que aqueles para lá se encontrarem indo e sendo direcionado para a sua nova moradia celestial, depois da separação entre esse nosso corpo e nossa alma, para que a nossa alma possa cantar e jubilar de alegria no reino dos céus, em cantos e louvores e adorações a Ele, que é digno de se encontrar recebendo por hoje, por toda a eternidade, por todo sempre. Amém, que assim seja.